Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Escola Online. Eu sou a professora Daiane e hoje estou de volta com a semana 2, volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Vamos continuar a falar sobre o conto. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para que vocês façam aquilo de sempre, nos seguir em nossas redes sociais. Nós estamos no Spotify, tá? Com podcasts de várias disciplinas. Tem de redação, viu, gente? E lá vocês podem encontrar aí conteúdos muito bem preparados, estruturados para vocês. Enquanto vocês vão fazendo outras atividades do dia a dia, vocês podem ir aprendendo junto com a Escola Online. Além disso, quarta-feira, às 16 horas, temos aqui no nosso canal, ao vivo e de forma gratuita, aulas de redação para o Enem. Nosso projeto Redação Online é pautado em trazer a discussão de temas com a presença de especialistas e também trazer aí os pontos importantes da redação do Enem para vocês, capricharem na prova de vocês. Além disso, na nossa plataforma vocês encontram os pacotes de correção da redação. Visitem a nossa plataforma que vocês vão ficar por dentro de tudo. E, claro, nos sigam aí em nossas redes sociais. E já vou avisando de antemão que o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais está de volta. Tá vindo aí, galera. Fiquem bem ligados. Com aulas ao vivo e gratuitas de segunda a sexta. Ensino gratuito e de qualidade é aqui no Escola Online, viu? Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Na semana passada, nós já falamos, sobre o gênero conto. Trabalhamos aí o texto, o conto, O Menino que Escrevia Versos, do escritor Mia Couto, e trabalhamos aí alguns pontos específicos. Hoje vamos trabalhar outros pontos, viu? Então vamos começando aí por um ponto muito importante dentro da estrutura do conto, dentro da estrutura narrativa, que é o tempo. Como nós vimos, o gênero conto é um gênero curto, então o tempo ali ele vai ser reduzido. Mas há outras especificidades que nós precisamos saber acerca desse tempo. O tempo vai ser a duração das ações da narrativa e do enredo, da história que é contada. E ele pode ser tanto cronológico quanto psicológico. O tempo cronológico nada mais é do que aquele que a gente pode contar no relógio, conforme o passar, do dia, manhã, tarde, noite. E aí vamos contando dias, semanas, meses. Então, o tempo cronológico, ele pode ser contado aí, Ele pode ser delimitado conforme o tempo, conforme os dias, os meses e por aí vai. O psicológico, ele está muito atrelado às lembranças, à organização mental do narrador. Então, muitas vezes, ele não vai respeitar esse tempo cronológico, vai ser conforme a interpretação do narrador das suas próprias lembranças. Ok? Então, vamos continuando aqui. Outro ponto muito importante, o espaço. Como nós falamos também, o espaço vai ser reduzido, será reduzido. E ele trata aí o espaço, nada mais é do que o local onde se passa a narrativa. Mais uma vez, esse local pode ser físico ou psicológico. Físico, quando estamos falando, pode ser tanto dentro do ambiente como fora desse ambiente, Então, eu posso falar que eu estou dentro da minha casa, o narrador narrando algo ali, dentro de uma casa, dentro de um ambiente fechado, e pode ser num ambiente aberto. O espaço psicológico também está atrelado, conforme o tempo, às lembranças, à psique desse narrador. Então, muitas vezes, esse espaço ele vai ser muito subjetivo, tá? E tanto pode ser fictício ou não, tá, gente? Tanto físico, tanto psicológico, eles podem ou não ser espaços, fictícios ou reais. Mas o psicológico está muito
atrelado aí a como esse narrador vai construí-lo, tá bem? Então, continuando para a gente finalizar o resumo aqui rapidinho, nós temos o enredo. E o que é o enredo, gente? É a trama das ações. As ações que vão se desenrolando aí, elas vão formando esse enredo. E ele vai ser, formado, ele vai ser constituído pelos acontecimentos vivenciados pelas personagens. Adivinha onde? Adivinha atrelada ao quê? Ao tempo e ao espaço. Então, todas as ações de uma narrativa, elas vão ser marcadas não só pelos personagens, mas também pelo tempo e pelo espaço onde ela ocorre, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido muito bem aí o que eu trouxe para vocês de resuminho rápido e vamos passar para nossas atividades de hoje. Atividade de número 1. Aqui, está exigindo de vocês, que vocês leram aí o menino que escrevia versos, Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos dar continuidade às atividades. A atividade de número 1 pede o seguinte para vocês. Em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência no espaço e no tempo. O que acabamos de dizer, Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em Um Menino que Escrevia Versos, há 2 referenciais espaciais. Quais são eles? Então, aqui nós estamos focados no espaço. Como eu falei para vocês, nós podemos ter um espaço interior e exterior e o espaço aí psicológico. Vamos pensar na narrativa. A narrativa começa com o quê, gente? Começa com eles conversando com o médico, Então, eles estão nesse consultório médico. É o primeiro espaço que nós temos aí na narrativa, o consultório médico. Em seguida, conforme a leitura que nós fizemos, a gente pode perceber que a família, está em casa no momento anterior à consulta. Então, nós temos marcados nessa narrativa, nesse conto, 2 espaços que são exatamente, o consultório médico, que vai ser aí perceptível. Olha aqui a minha resposta. Os 2 espaços marcados na narrativa são o consultório médico, onde o menino é examinado, perceptível logo no início da narrativa, graças ao diálogo entre os personagens e onde sucede a maior parte das ações do conto. Tem isso também. É nesse espaço que vai acontecer, a maior parte da trama. E o outro espaço é a casa da família do menino, local que aparece na retomada dos acontecimentos anteriores à consulta médica. Vocês se lembram aí na leitura que eles mostram, o que acontece anteriormente a essa ação de ir ao consultório médico, que é a descoberta, sobre a escrita do menino. Então, são esses 2 espaços que são bem demarcados aí dentro da narrativa, na narrativa. Vamos continuando aqui. Número 2. O tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual é o momento de referência na narrativa O Menino que Escrevia Versos? Bom, gente, geralmente esse momento de referência ele vai estar logo no início da narrativa. Ali vai estar o momento de referência. E esse momento pode ser presente, futuro ou passado. Tanto faz, ok? E o que a gente vai perceber aí que é o momento de referência. Qual será o momento de referência? A consulta médica. Ele define, esse momento define o antes, que são os acontecimentos na casa do menino que o levaram ao consultório, e o depois,
as ações após a consulta, a exemplo de sua internação. Então, nós temos o momento de referência da narrativa, que vai ser a consulta médica, né? Que está aí narrado em primeiro plano, né? Em primeiro lugar, e ele vai definir aí o que acontece antes e o que vai acontecer depois. O que acontece antes, né, são os acontecimentos na casa do menino que o levaram ao consultório, e o depois vão ser as ações após a consulta. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês visualizarem melhor, que é a internação. Tranquilo? Tentem escrever com suas próprias palavras. Tentem fazer os exercícios antes de vir conferir as respostas aqui, tá, galera? Bora para a questão de número 3. Em uma narrativa, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. Então, aqui nós vamos falar sobre os tempos verbais e como eles vão auxiliar aí na compreensão dessa estrutura desse antes e depois. Então, vamos à letra A. No trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias. Tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. O verbo em destaque, como nós podemos visualizar aqui, espreitara, batera, conseguira, né? Os verbos em destaque estão em um tempo da conjugação verbal chamado pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Qual é o momento referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Então, aqui nós temos esse tempo verbal, pretérito mais que perfeito. Então, vamos aqui à resposta. Qual é o momento referência dessas ações? Como nós já falamos, o momento de referência, né, é a consulta médica. Então, o que essas formas verbais indicam? O pretérito mais que perfeito indica um fato que aconteceu antes de outra ação passada. Ou seja, as ações do pai são anteriores à consulta. Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Assim, essas formas assumem o sentido de manter as relações temporais no passado, hein? No passado, prestem atenção nisso. Por quê? Aqui a gente está dizendo que o pretérito mais que perfeito, ele vai indicar um fato que aconteceu antes de outra ação no passado, ok? Então, ele vai colocar aí, temos aqui a consulta, né? Temos a conversa em casa e temos também essa outra ação que está no passado. Então, todas essas ações, né, tanto a conversa em casa quanto essa, né, que fala sobre os hábitos aí do pai, elas estão anteriores à consulta. E essa ação, ela é anterior à conversa que vai definir aí, né, a ida do menino ao médico, ok? Vamos continuando aqui, gente. Letra B. Além de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias para ela, tinha sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos? Então, por que está sendo utilizado aqui o tempo presente do indicativo? Vamos à resposta. O uso do presente do indicativo na narrativa se refere a ações que ocorrem no exato momento em que se narra, ou mesmo uma ação habitual. Então, aqui a gente está falando que é uma ação que está aqui ocorrendo enquanto nós estamos narrando, enquanto o narrador está ali em sua atividade, ou vai manter aí, vai explicar, vai demonstrar uma ação
que é habitual, né? Um hábito, algo que é recorrente. Essas formas verbais enfatizam o momento referencial que está no passado, a consulta médica, e evidencia fatos, sentimentos e hábitos que perduram no presente. Compreendem? Então, aqui nós estamos falando de ações no presente que podem evidenciar fatos, sentimentos e hábitos. E aí, essa ação, né, essas formas verbais, elas vão enfatizar o momento referencial que está no passado, que é a consulta médica. Tranquilo? Então, vamos continuando aqui. Letra C. No conto lido, em quais situações foram empregados verbos no pretérito perfeito do indicativo? Bom, gente, o pretérito perfeito vai ser aí as formas verbais que vão identificar ações no passado, ações que são essas pontuais e que têm o seu fim, né, que terminam aí no passado também. São os verbos, por exemplo, o verbo cair, eu caí, né? Você caiu, nós caímos. Então, são ações bem pontuais que tem aí mais ou menos essa conjugação verbal que eu trouxe para vocês. Então, a resposta aí, né, eu coloquei que são todas as ações ocorridas no espaço do consultório e no momento da consulta estão aí no pretérito perfeito, que são os acontecimentos que ocorreram em um determinado momento no passado que foram finalizados também no passado. Mediante a leitura de vocês, vocês conseguem identificar isso com muita facilidade, né? Essa construção verbal do pretérito perfeito presente aí, né, nessas ações que ocorrem tanto no consultório quanto no momento da consulta, que, né, vão acontecer aí espaço e tempo, ok? Esse espaço e tempo específico. Vamos aqui continuando. Atividade de número 4. Há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros. Letra A. Quais são os momentos ou épocas claramente definidos na narrativa? Vamos lá, temos 3 momentos ou épocas. Minha resposta: A. O momento da consulta, o momento que antecede a consulta, né, que a antecede na residência do menino, e o momento presente, marcado principalmente por sua internação. Então, aqui eu coloquei 3 momentos, né, que são esses momentos aí que estão mais bem marcados na narrativa, ok? Esse último momento, gente, que é o da internação, né, ele vai trazer aí a marca dessa terceira época, que vai ser a época onde as pessoas vão visitar o consultório aí e o médico, né, às vezes não vão conseguir encontrá-lo porque ele está junto do menino escutando aí, né, fazendo as suas leituras, ok? E ele é mais ou menos marcado aí como um tempo do hoje, como o presente. Tranquilos? Vamos continuando aqui, letra B. Localize as 2 ocorrências do verbo hoje no texto. Nas 2 ocorrências, o verbo diz respeito à mesma situação? Explique. Tem o mesmo sentido? Então, vamos à resposta. O advérbio de tempo hoje referencia situações distintas na narrativa. Pronto, já trouxe aqui que não se trata da mesma situação. Em sua primeira ocorrência, indica os sentimentos de Dona Serafina pelo marido e é acompanhado pela preposição até, que expressa o marco temporal situado no presente ilimitado, ok? Então, ele está falando aí, ele traz sobre os sentimentos dessa mulher acerca do seu marido, né? E esse até, ele vai expressar algo limitado, até hoje, ou seja, até este momento atual, ok? Na segunda ocorrência, indica as ações presentes no consultório, dando sentido de continuidade. Portanto, os advérbios tomam sentidos diferentes. Bom, vamos aqui continuando, gente. Número 5. Às vezes, o sentido de uma palavra ou de uma expressão
só pode ser bem compreendido se levarmos em conta não só o enunciado ou a frase em que ocorre, mas todo o contexto em que a palavra ou expressão foi utilizada. Esse processo a gente pode chamar de interpretação textual, hein? Vamos continuando aqui, gente. Na frase, Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Explique a lógica do pai do menino dirigida à dona Serafina. Vamos lá, gente. Nesse texto, traz, né, a visão do pai, né, e como ele se expressa. Esse pai, que é um mecânico, ele vai se expressar por meio de termos, né, de palavras desse campo semântico, né, que vai ser o de instrumentos, né, da mecânica. Então, o campo semântico, né, o campo das palavras, dos significados das palavras que ele vai utilizar, são palavras que ele vai trabalhar no dia a dia dele enquanto mecânico. Então, aqui na resposta eu coloquei: a lógica do pai está centrada em elogiar a esposa por meio de termos e objetos utilizados por ele em sua atividade profissional de mecânico. E olha, ele não vai utilizar essas palavras só para elogiar a esposa. Quando ele fala sobre o menino, sobre o tratamento que o menino deve ter, né, deve receber aí do médico, né, dos exames que devem ser feitos, ele também vai utilizar essas terminologias aí bem exatas do campo semântico aí da mecânica, né, de um mecânico. Continuando, letra B. Que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido figurado ao exigir que o filho seja submetido pelo médico a um exame geral? Acabei de falar com vocês, então vamos diretamente à resposta. Para se referir ao exame médico, o pai usa as expressões revisão geral, parte mecânica, parte elétrica, que calibrasse aí os pulmões do menino e nível do óleo na figadeira. Se vocês identificaram outras expressões, coloquem aqui nos comentários pra gente, tá bem? Letra C. No trecho, o filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol e oleosas confissões de amor, qual o sentido do verbo confeccionar no conto? Explique. Aqui está sendo utilizado uma linguagem figurada, né, gente? Que vai aí falar sobre outro assunto, outro aspecto, mas nós, como bons leitores, conseguimos identificar que se trata de um sentido figurado e está falando aí, né, esse confeccionado, conforme esse vocabulário bem peculiar do pai, ele vai falar aí, ele vai trazer dentro desse contexto o significado do verbo engravidar, indicando, né, o ato sexual entre o casal. Esse filho ele foi confeccionado nesses namoros de unha suja, ou seja, ele foi gerado aí, né? Ela engravidou nesses namoros de unha suja, tá bem? Continuando, vamos lá, atividade de número 6. Quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta. Por quê? Vamos lá, as opções. Letra A, percebeu que a doença do menino era terminal. Nós não vimos isso. Em nenhum momento na narrativa, eles tratam a doença do menino como uma doença terminal. Letra B. O menino evidencia oferecer risco para a sociedade por ter traços violentos. Ao contrário, né? Ele é um menino extremamente delicado, extremamente sensível. Então, não há aí traços violentos. A letra B também não está correta. Letra C. O menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar. Bom, ele fala, né, quando o médico pergunta, dói-te alguma coisa? Ele responde, sim, dói-me, né, os sonhos, né? Ele fala sobre os sonhos, o que que dói? Dói-me o mundo, dói-me os sonhos, né? Então, se nós formos olhar, a letra C, por enquanto, é a mais próxima de estar correta. Mas vamos continuando aqui. Letra D, o menino estava sendo irônico. Não, ele não estava sendo irônico, ele estava sendo sincero.
Por mais que ele use aí uma linguagem figurada, uma linguagem bem poética, ele não está sendo irônico. Não é essa figura de linguagem, a ironia, que está sendo utilizada aqui nessa fala, nesse excerto do texto. E letra E, o doutor não tinha paciência com doentes que não respeitavam sua autoridade. Em momento algum, o menino desrespeitou a autoridade do médico. Então vamos à resposta certa, é a letra C. O menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar. Então a letra certa é a C, que vai identificar aí o que exatamente o menino fala sobre sentir as dores. Dói minha vida, dói meu mundo, né? Sonhar me dói. Ok, gente? Então essa é a resposta. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Dá o like aí pra gente, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês e fiquem ligados aí nas próximas notícias e novidades sobre o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até esse momento e ó, um beijão, até a próxima semana. Tchau, tchau!